Muito bem, então nós estamos aqui reunidos, hoje é dia 26 de outubro de 2021, e nós estamos reunidos para a defesa do mestrado de Lauro Parico Ecureu. Essa é um momento de muita, alegria para nós, porque trata-se da primeira defesa de mestrado de um projeto maior, sobre o qual o Parico vai falar na sua apresentação, chamado Projeto Bacaro, né? Eu gostaria de agradecer em nome nosso, meu e de Parico, gostaria primeiro de agradecer aos professores Sérgio Byron e a Ivone Carvalho Brandão por terem me convidado a fazer parte desse projeto, né, alguns anos atrás, desse lindo projeto, chamado Projeto Bacaro, que envolve agora acho que cerca de 10 boy bororo da aldeia Meruri, né, fazendo esse projeto de pesquisa no programa de pós-graduação do Núcleo Diversitas da Universidade de São Paulo. Isso também trata-se de um projeto que tem a ver com a inclusão das cotas indígenas e das cotas no Diversitas, então é o primeiro mestrado desse programa amplo, né? A gente agradece aqui muito a colaboração da Tereza Teles, que tem estado nos ajudando ali, que está nos bastidores, mas um bastidor muito importante para que essas pesquisas, né, dos boys em Meruri, através nessa distância espacial, né, ela possa estar acontecendo. Então, eu vou falar algumas palavras iniciais, que já estou falando, né, mas vou completar essas palavras e vou passar a fala para o Parico, né? O Parico vai falar por cerca de 10 minutos, e, em seguida, passamos para o professor Maxwell Miranda, da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu peço que, para quando ele for falar, se apresente um pouco, né, na relação com as pesquisas indígenas, linguísticas, e também, logo em seguida, passamos para o querido colega Caio, né, Lazaneu, que conhece muito bem o povo boi, conhece muito bem Meruri e tem feito vários trabalhos como cineasta e pesquisador. Deixa eu só checar se está tudo certo aí com vocês, Parico e Byron. Sim? Tudo certo, tudo certo. Ok. Então, o professor Byron ontem me mandou, né, e já está disponível também, um pequeno vídeo no qual ele fez uma pergunta ao Parico, né, dentro do projeto de produção partilhada do conhecimento, ele perguntou ao Parico o que eu, como orientadora dessa pesquisa, aprendi com ele e com eles, né, e o que ele aprendeu com a orientação minha, que é uma orientação coletiva, porque também envolve o professor Byron e a professora Ivone, né? E o Parico fez uma fala lindíssima, que já está disponível num breve vídeo, né? Deixa eu parar aqui. Um breve vídeo que já está disponível, acho que no CEDIP, depois a gente põe o vídeo. E, em função dessa inspiração, né, eu escrevi algumas palavras aqui, que eu vou ler para vocês, e que diz o seguinte, né? O que eu aprendi com Parico, né, Lauro Lopes Parico Ecureu, foi um senso agudo de persistência e determinação raras, uma vontade de aprender e reaprender, uma escuta atenta e uma preparação cuidadosa. Também aprendi o seu senso de coletividade como porta-voz dos colegas Boi e Meruri, e sempre com muita gentileza e firmeza juntas. Também aprendi o que ele me disse um dia, numa das nossas conversas, sempre online, que um dia a gente vai conseguir se encontrar pessoalmente, com certeza. Ele me disse: professora, nós aqui, Boi, Bororos, nós trabalhamos com a ideia de reciprocidade. Para nós, a relação nunca termina.
Não dá para dizer obrigada e depois dizer de nada, porque obrigada significa o fim da relação de troca. E para nós, essa relação nunca termina, ela está sempre recomeçando. Esse é um aprendizado maravilhoso, né, que as populações originárias nos ensinam e que Parico me transmitiu com essa simplicidade, né, porque nos leva a muita responsabilidade nas relações, não é? Por exemplo, isso também significa que, ao defender o mestrado, não significa que está acabado, né? Uma relação de orientação, de pesquisa, muito pelo contrário, né? Trata-se de uma relação de afinidade contínua, né? De relacionamento contínuo via termo reciprocidade. O Parico também fala, num momento da sua dissertação, ele diz assim: a educação não pode nos fazer esquecer quem somos. Ou seja, o projeto de pesquisa do Parico é um projeto de educação, da educação boy através dos Bacaro, né? E justamente pensando que a educação tem de ser, né, a contínua reflexão de quem somos, eles, né? Boy Boró, não um apagamento da sua identidade, da sua cosmogonia e do seu pensamento. Também escreveu isso e disse de modo muito bonito na dissertação, e com isso eu termino citando, ele diz: os processos de educação indígena incluíam a comunidade, a reciprocidade, ou seja, a aldeia também é um fator que ajuda na aprendizagem do indígena. Uma criança era sempre cuidada por todos. Este era o senso de comunidade que a criança levava para a vida. E ele termina a frase: pode ser um sonho pensar em criar uma metodologia de ensino que tenha isto como valor, mas este é o sonho que nossos projetos de mestrado querem sonhar. Laura Parico, muito obrigada por me ensinar a sonhar junto com você e com vocês. Muito obrigada, professor Maxwell, professor Caio, professor Byron, por estarem aqui. Eu passo, então, agora a palavra para você, Parico. Tá bem, então. Liga o microfone. Aí. Alô? Está me ouvindo, professor? Ouvindo? Sim. Tá bem. Então, Iquiere Parico Ecoreu, Boy Nuribe. Então, meu nome é Parico Ecoreu e eu sou Bororo. Eu vou fazer um pequeno mantra, então, para a gente ambientalizar, a gente energizar, né? Então, Jure, 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 uou! Kaya, 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 uou! Mano, mano, mano. Então, como é esse canto, a gente... É um canto que ele não é... Ele é sagrado, mas só que ele não está relacionado com um ritual, como a gente tem tido essas funções que ocorreram e estão ocorrendo durante o funeral. Então, é um canto, na verdade, pedagógico, em que é para educar o corpo. Então, ele vai ensinar o corpo da criança a coordenação motora, a ouvir. Também a composição desse canto é em formato de uma sucuri. Tanto é que o nome do canto chama-se Juri. E Juri quer dizer sucuri. Então, o cantor ele puxa o cântico e atrás vem uma fileira de meninos. Geralmente são crianças, né? E atrás dessas crianças entra as meninas, que são do mesmo
do mesmo clã que o menino. Então, dessa forma, ela consegue aprender a organização, né? E quando vai passar para os cantos ritualístico, usa-se o parico, né? Que é o meu nome, né? Que é cocar. E esse cocar, a gente não usa o mesmo cocar que eu pertenço, né? Então, eu pertenço ao clã Bacoro, da metade Etirai. Mas eu não vou usar o parico Etirai. Num canto ritual, eu tenho que usar o parico lá do outro lado, porque está sempre essa conexão. Então, com isso, a gente quer ambientalizar, né? Esse momento, né? E agora eu vou passar para falar sobre o nosso projeto, né? O nosso projeto se chama-se Boy Yorudua Boy Eru. Então, Educação Bororo e o Bacaro. E tem como resumo a seguinte forma: em Meruri, Mato Grosso, estamos participando de um projeto maior. Trata-se do Projeto Bacaro, que consiste em revitalizar nossa mitologia para devolver à nossa sociedade os valores mais profundos da nossa cultura. Dentro deste grande projeto, minha escolha foi fazer uma análise da nossa educação da aldeia Meruri, antes e depois do contato com os brancos, no sentido de resgatar, através dos Bacaro, os valores da nossa educação tradicional, ou encontrar uma via de equilíbrio entre as duas metodologias de ensino, Bororo e a do Braille. Integram-se à dissertação uma série de 4 entrevistas, também uma autoentrevista. Então, a composição do nosso projeto é da seguinte forma: tem um bacaro de abertura. Esse bacaro de abertura a gente trouxe porque foi o primeiro bacaro que a gente teve contato e a gente levou para casa. E em casa, os meus pais, a minha mãe em especial, ela dava alguns detalhes que não tinha do bacaro que eu ouvia na escola. E com isso, hoje a gente percebe que no diferente a gente aprende ainda mais. E a gente não faz a distinção. Tem um bacaro de uma forma, tem um bacaro de outra forma. Tem um bacaro de várias formas. Também, na parte introdutória, tem a minha fala com Ailton Krenak, tem o bacaro e a reciprocidade inteligente, e também tem a apresentação de pesquisa. Em seguida, inicia a parte testemunhal. Então, tem uma autoentrevista no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós temos a fala do Agostinho Eibadilo. Ele narra o bacaro do milho. Ele conta também que na época dele não tinha bacaro na escola e a língua bororo não era falado na escola. E os pais, na época, eles não tinham a intenção de que a criança aprendesse a língua bororo e aprendesse o português. Temos ainda a entrevista da Leonida Maria Akiri Curireudo. Ela narra o bacaro Jucuró, do qual o professor Byron colocou no YouTube, e tem um link. O bacaro, ele narrado totalmente na língua bororo. Então, a gente vê que já é um passo para a questão da língua, né? Haja visto que no ano que vem inicia-se a década das línguas indígenas. Nós temos ainda a entrevista do Gerson Mário Enogureu. Ele narra o bacaro de Tori e Cado, somente na língua, mas ele escreveu, e a gente percebe que ele foi um aluno do Projeto Tucum, e durante o Projeto Tucum e o Projeto Terceiro Grau Indígena, ele criou essa aproximação ainda mais com a língua bororo, que ele ouvia principalmente da sua avó. E a quarta entrevista é a entrevista com o Marcos Borotereu. Então, ele é meu irmão. Ele considera essa entrevista por conta também de que ele participou da Conferência Ameríndia no ano de 1997. E ele falou que,
contato que ele teve nas lutas da educação pública e em contato também com os demais Bororo da outra região, sem ser essa região leste de Mato Grosso, ele também foi possível aprimorar, desenvolver ainda mais o conhecimento a respeito da língua Bororo. E aí, em casa também, ele ouvia dos pais, do meu pai, da minha mãe e principalmente da minha avó, com quem ele passou a maior parte do tempo. Em seguida, nós temos a parte educacional. A parte educacional, a gente apresenta um panorama histórico-cultural da educação em Meruri. Então, a gente vai desde o ano de 1903, quando foi instalado a escola na aldeia Toripó, que em português é Estácios, também passando pelo período de sistema de integração, né, em que era integrar o Bororo e tem aquela questão do patriotismo. Depois a gente passa também pelo fato da chacina aqui na aldeia Meruri, que culminou na demarcação do nosso território e também rompeu esse sistema escolar de integração. E a gente chega até nos dias de hoje, montando essa linha do tempo. E no capítulo 4, a gente tem as orientações da educação BOI. Então, o que a gente encontrou através do Bacaro. Inclusive, dois valores, é o Mori e o Poguro, né? O Mori é a reciprocidade, seria a vingança, né? Você faz um bem, você recebe um bem. Você faz um mal, você recebe um mal também. E o Poguro, que é a vergonha, né? Que a gente tem que ter vergonha, né? Mas não, a vergonha, sim, para poder fazer uma coisa boa, para poder fazer uma coisa melhor, dar o melhor da gente. E, para concluir, né, eu acho que foi importante a gente fazer o mestrado através do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e outra Legitimidade. Foi possível a gente fazer e aqui o conhecimento tradicional, né, como conhecimento local, né. Foi possível fazer esse translado, por causa que os professores vinham aqui, né, e a gente teve contato com eles e a gente aprendeu um montão de coisa, né. Uma coisa que achei interessante, que veio de encontro ao nosso aqui, né, foi na aula de pesquisa científica que o professor Byron trouxe para a gente, e a gente, em outras conversas, a gente descobriu que quando você escuta uma coisa, né, e você vai relembrar, você tem que relembrar quem falou aquilo, né? Então, seria as nossas referências, né? Então, as nossas referências, as nossas teorias estão embasadas nessas 4 entrevistas. Também na educação do corpo, no professor exercendo o ato político. E a gente tem a intenção de continuar, né, pesquisando ainda mais e contribuir não só para a nossa etnia, né, Bororo, né, Bai Bororo, mas também para os outros parentes também, que através de nossos projetos poderão desenvolver projetos nas suas aldeias e vai poder ajudar eles também. Então, não só ajudar nós aqui, mas ajudar os outros também. E quanto ao agradecimento, eu queria agradecer a todos os professores que estão aqui na banca, né? O Caio, o Byron, o professor Maxwell, a professora Ivone, a professora Marília, né? Marília ensinou eu a ouvir mais, né? Escutar de ouvido. Ivone me ensinou mais sobre antropologia. O professor Byron ensinou sobre a mídia. O professor Maxwell, ele me ajudou a ver a questão linguística, a língua, né? Então, com isso, quero agradecer a todos vocês, professores, e para todas as pessoas que me ajudaram, direta ou indiretamente. Então, Tukutai Pemegabe.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Parico. Passo então a palavra. A gente calculou cerca de 20 minutos, né, para cada arguição. Então, passo a palavra para o professor Maxwell. E aí, fique à vontade, professor, se quer fazer perguntas, Parico pode responder durante o diálogo ou logo depois da sua fala. Ok. Muito obrigado. Pemegare, Parico, parabéns pelo trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar esses meus comentários, mais que uma arguição, assim, agradecendo pelo convite, primeiramente na qualificação e agora na defesa oficial, que é um momento que fecha um ciclo, mas que inicia outro, como bem colocou a professora Marília, nada se encerra, mas que a todo momento esses ciclos eles vão se fechando e outros vão se iniciando, então vão se reatualizando. E eu gostaria de começar por uma pequena história de quando eu conheci o Lauro. Talvez não, certamente ele se lembra que há exatos uns 10 anos atrás, quando ele foi a Brasília, e justamente quando ele visitou o Laboratório de Línguas Indígenas, a convite do professor Arion Rodrigues e da professora Ana Sueli e da professora Lidiane, que na época desenvolvia sua pesquisa sobre a língua Bororo. Então, o Lauro nos fez essa visita. E eu não imaginaria que 10 anos depois estaria aqui participando da defesa da sua dissertação de mestrado, que isso é muito significativo. É significativo para mim, significativo para o Lauro e significativo também para o Diversitas e para o próprio povo Boy, que nesse momento está se fortalecendo cada vez mais, retomando aí as suas práticas culturais, suas práticas rituais, e que é um momento muito simbólico para todos que admiram esse povo pela sua bravura, pela sua resistência e reexistência, ou seja, de um povo que continuou, como diz a Renate Wittler, a duras penas por tudo que sofreu ao longo da sua história, ainda se mantém um povo vivo e forte. Então, é um momento muito simbólico para nós todos comemorarmos. Bom, as minhas considerações do trabalho do Parico, elas não divergem muito do que eu já havia colocado lá na sua qualificação, que, por sinal, é um trabalho de excelente qualidade, em função do tema selecionado da pesquisa, e sempre eu gosto de observar que um bom trabalho de pesquisa, em qualquer nível, seja graduação, pós-graduação, ele é fruto também de uma boa orientação. Então, desde já, eu já estendo os parabéns também à professora Marília e aos professores Sérgio, a professora Ivone, que conduziram esse processo de formação, de acompanhamento da pesquisa aí do Lauro. Mas aqui, eu coloco algumas sugestões, porque também essa é uma prática corrente de nós que somos professores da área de linguagens. O texto ele nunca está acabado. Ele sempre pode ser melhorado em diversos aspectos. Ou seja, eu não vou me deter a esses detalhes técnicos. Eu fiz as observações, marquei lá no texto, vou enviar o arquivo ao Lauro e a professora Marília também para julgar a pertinência ou não das observações que eu fiz. E para eu me concentrar realmente nos aspectos mais relevantes. Eu gostaria já de começar pela subversão. Eu até tinha colocado aqui subversão da lógica. Eu pensei, não, mas que lógica é essa? Na verdade, é um padrão acadêmico ocidental, né, das universidades, que você começa lá com os agradecimentos, introdução, vai falando dos objetivos, desenvolve e conclui.
E eu já gostei do texto porque ele subverte esse cânone, né? Esse padrão que foi cristalizado nas universidades, porque você começa com uma entrevista, né? Com uma entrevista, depois vem para a sua biografia, e aí você vai simplesmente abrindo os caminhos da sua pesquisa e vai nos conduzindo nesse processo de reflexão sobre a educação Boy, e sobre justamente esse processo de trazer os Bacaro para esse processo de educação, que é o mais relevante de tudo. Então, essa subversão ela é excelente e ela se torna ainda mais relevante no momento em que a própria academia ela está discutindo sobre a decolonização do conhecimento, porque se tratam de modelos que simplesmente nos foram impostos. E simplesmente a gente acaba seguindo sem o devido questionamento. E não só se fala de respeitar e valorizar as epistemologias dos povos originários, mas também precisamos respeitar os seus próprios modos de narrar e de falar sobre o mundo, de falar sobre as pessoas. Dias atrás eu comentava justamente sobre o valor discursivo da repetição, porque para a academia ocidental a repetição tem um aspecto negativo, mas para o mundo indígena, sobretudo povos de tradição oral, a repetição ela é fundamental para que você ouça e você grave e registre na memória todos esses conhecimentos e esses conteúdos. Então, já que estamos falando também de decolonizar os conhecimentos e as práticas, respeitando as epistemologias, precisamos também respeitar os modos de contar, os modos de narrar, os modos de dizer que são próprios das culturas e dos povos indígenas. Então, de antemão, o texto ele é excelente nesse aspecto, porque ele vai trazendo o problema aos pouquinhos e ele vai apresentando, e ele rompe com todo o cânone acadêmico. Mas, justamente nesse movimento, eu quero pontuar aqui algumas questões que, inclusive, se eu não me engano, o professor Sérgio Byron, ele havia colocado lá na qualificação. A necessidade de ou você colocar em notas de rodapé ou simplesmente criar um glossário com as palavras que no corpo do texto você usa, mas não tem uma tradução. Sobretudo para aqueles que não conhecem e que desejam conhecer mais sobre o universo da cultura Boy. Então, por exemplo, você traz as palavras Baire, Aroi, na página 19, Baraedo, lógico, pelo contexto a gente consegue inferir, né? Mas, por exemplo, Iedada, Iwaguedo, Baito, enfim. Então, são palavras que, inclusive, eu tive que recorrer ao dicionário do Padre Ochoa para saber qual o significado de algumas palavras. Então, eu faria essa sugestão, ou nota de rodapé, no corpo mesmo do texto, ou no final você cria um glossário de modo similar ao que você fez em relação aos nomes pessoais, que, enfim, ficou excelente, mas as palavras de uso comum, de origem nativa, mas que elas não são explicadas. É só mesmo para esclarecer, na verdade, o contexto em que essa palavra está sendo usada. Bom, aqui eu tenho uma pergunta na página 54, Lauro, porque o Agostinho, ele conta o Bacaro em português, certo? A Leonida, ela narra em Bororo, que eu fiz o exercício, coloquei o áudio e li, e fiquei lendo como que
a língua bororo ela é uma língua, prosodicamente falando, é uma língua cantada, se a gente for traduzir nesses termos. E é muito gostoso de você ouvir a língua sendo falada mesmo. Então, eu cliquei lá no link e acompanhei toda a história. Mas, lá no Bacaro do Toricado, por que não foi incluída uma tradução? Porque tem a versão escrita na língua, mas não tem a tradução. Essa é uma pergunta. Você quer responder, Parico? Ou você depois responde? Poderia responder depois. Certo, tá. Pode ser depois. Bom, seguindo aqui, teria uma outra pergunta também, que lá na página 67, você fala da divisão em clãs, em subclãs, que também tem uma questão aí mais terminológica, porque logo em seguida você usa a palavra metades, né? Enfim, no caso, eu trabalho com um povo G, na verdade, e me desculpe a professora Marília, que pediu que eu fizesse uma breve apresentação do meu trabalho. Enfim, eu sou linguista, fiz meu doutorado e mestrado em linguística na Universidade de Brasília, e há 10 anos eu desenvolvo pesquisa com os Craô, com o estudo da língua Craô e a documentação. E não só a língua Craô, mas também as línguas G, de um modo mais geral, em termos de como que elas se relacionam historicamente. E como é que se deu o processo de diferenciação e diversificação da família G. E alguns aspectos, inclusive, porque a família Bororo é uma linguística, a família Bororo, ela é macro-G, mas ela está agrupada no tronco macro-G no nível mais distante temporalmente, se pensarmos nessa questão. E esse é um trabalho fundamental para a gente conhecer não só a história dos povos, mas também a história da diversificação dos povos, mas a história também, até a própria pré-história deles, à medida que nós conhecemos as suas línguas. Mas a gente não descreve só língua, descrever por descrever, porque faz parte de um processo de instrumentalizar também os professores a conhecer os modos como a própria língua funciona. Então, o meu trabalho, lógico, mas o meu trabalho de campo mesmo é com os Craô, com os professores Craô, que nós temos discutido como tornar a língua, digamos assim, o entendimento da língua mais acessível aos falantes, para que eles possam compreender os diferentes modos como eles podem usar e usam a língua no dia a dia e os significados que isso, na verdade, produz. Então, essa é a minha pesquisa como linguista de campo. E no caso da pesquisa do Lauro, não é muito diferente, porque toca numa questão fundamental, não só para os falantes, mas para o povo enquanto uma coletividade, que é justamente a manutenção da língua. E a gente vê isso no caso do povo Boi, porque como ele está distribuído em várias terras indígenas, cada terra tem uma realidade sociolinguística diferente em termos de vitalidade da língua, dos espaços sociais onde essa língua ainda é falada, em muitos casos só no âmbito familiar, outros casos na comunidade de um modo geral, e isso é um trabalho fundamental para que a língua ela seja fortalecida em todos os espaços sociais de uso. E o Lauro ele colocou uma questão de fundamental importância, que é a década internacional das línguas indígenas, que inicia no ano que vem,
justamente de valorizar as línguas faladas pelos povos originários, que mesmo aqueles que têm a sua população em grande número, mas a população ela não é garantia de que essa língua sobreviverá ao longo das gerações, em razão das pressões que as línguas elas vão sofrendo da língua da população majoritária, no caso do Brasil, que é o português. Então, muito bem lembrada a questão da década das línguas indígenas. Mas, retomando ao trabalho do Lauro, lá na página 67, ele menciona justamente 2 subclãs, o Badodieba e Bacoro, como os construtores das aldeias. E aí eu fiz uma consulta aqui, justamente no livro História Mítica Bororo, onde tem justamente uma representação da divisão dos clãs, que aí eu sugeriria uma consulta e, se possível, usar essa mesma ilustração no trabalho para que visualmente o leitor ele possa entender como que, de fato, é essa divisão em clãs e subclãs. Mas a minha pergunta aqui é justamente por que existem 2 subclãs como construtores de aldeias, né? Que vai aparecer lá no texto, porque aparece de modo diferente da representação que tem no livro História Mítica Bororo aqui. Bom, essa também é uma pergunta. Você sabe, Marcos, que eu fiquei com essa mesma dúvida, mas, salvo engano, um está como construtor de aldeias e outro das aldeias. Aí eu fiquei me perguntando se há uma diferenciação aí, né, entre o de e o das. No livro, os Badodieba, eles aparecem como chefe, e os Bacoro é o espírito Bacoro. Uhum. Né? Então, por isso que também me chamou a atenção. E é uma... Ah, sim. Tá 2 vezes como construtores de aldeias, né? Certo. E o que é interessante também é, se possível, talvez de usar ou essa imagem ou outra imagem para ilustrar justamente essa divisão clânica, porque ele vai falar, em um momento ele usa o termo complicado, né? Essas relações complicadas. Eu diria as relações complexas, né? Porque são complexas, mas todo mundo consegue lidar em termos de relações. E até mesmo, como ele mesmo acentua, são relações fundadas na reciprocidade. Né? Então, quando se tem reciprocidade, não se tem complicação. Né? Na verdade, se tem ali uma relação mútua. Então, essa é uma observação que eu faço. Também, assim, em termos de questões técnicas, é lógico, depois eu coloco aqui como sugestão e eu vou enviar também o arquivo em relação a ter que separar os capítulos e os subitens de cada capítulo. Mas essa é uma questão meramente técnica. E retomo aqui algo que, se eu não me engano, o professor Sérgio ele tinha colocado na qualificação, que era justamente qual é a proposta pedagógica para a educação BOI a partir dos Bacaro, né? Afinal de contas, como que essa proposta ela está sendo pensada e ela está sendo delineada. Essa é uma pergunta que eu faço para fechar aqui a minha colaboração, né, na banca de defesa. É muito interessante porque, bom, até onde eu conheço, um povo G que tem justamente diversas narrativas que vão explicar
a origem dos ornamentos, de onde vêm esses ornamentos, são os Mebengocré, onde tem diversas narrativas vão explicar a origem de certos ornamentos, de certos artefatos da própria cultura. Enfim, e isso é muito importante para essa retomada de valorizar aquilo que é do povo boy, da cultura boy, para a educação, agora nesse momento histórico onde eles são os protagonistas de pensar essa educação para eles, né? E não de uma educação que vem para ser implantada. Então, é de fundamental importância. Exato. Mas, Lauro, então, para encerrar a minha participação e não delongar, a pergunta que eu vou deixar aqui para você responder é justamente de trazer o Bacaro para a sala de aula, para que os valores tradicionais da cultura boia eles possam ser repassados às novas gerações. Como que você, então, está delineando uma proposta pedagógica, está trabalhando uma proposta pedagógica para o uso dos bacaros na sala de aula? Ok, vou avisá-los então. Tá, boa sorte aí, cuidado com a tempestade. Tá, tchau. Ixi. A gente não vai ter jeito, infelizmente, a gente vai ter que adiar, né? Continuar num outro dia, num outro momento, porque diz que eles estão sem luz, está chegando uma tempestade muito forte, e como o StreamYard está no computador do professor Byron, que ele é o coordenador disso aqui, né? Ele não consegue acessar pelo celular dele, então, e como está sendo gravado e tudo mais, então realmente a gente vai ter que, já temos a fala do professor Maxwell gravada aqui, né? Então a gente marca uma outra data para ouvirmos o Caio e o Byron e as respostas. Tá ótimo. Tem outra solução. Perfeito. Tá ótimo, gente. Então, olha, muito obrigada a todos que estão assistindo. A gente volta num outro momento. Segundo tempo. Tá certo. Segundo tempo, Obrigado, Marina. A gente teve esse problema grave de energia, tentamos voltar de tudo quanto é jeito, não conseguimos, mas o mestrado vai continuar, mas eu queria te ouvir um pouco o que você está achando desse momento, desse período, né? Só para deixar registrado aqui para as pessoas acompanharem o teu trabalho. Então a gente aprendeu bastante coisa, né, durante esse curso, né? Tem aprendido, né, como na primeira disciplina sobre performance, depois também sobre esse pensamento ameríndio, e a gente teve a oportunidade de também conhecer outros pesquisadores indígenas, como o Ailton Krenak, Davi Kopenawa, e agora nós estamos ainda que iniciou o processo de defesa de mestrado, e por conta da queda de energia, né, a gente vai ver um outro momento, né, para prosseguir, e a gente está contente por estar a cada momento, a cada dia aprendendo, né. A gente aprendeu um pouco mais com as palavras da professora orientadora Marília, também do examinador Maxwell, e a gente tem a intenção de, num outro momento, né, aprender a ganhar mais coisas, mais conhecimentos, mais sabedoria com cada professor examinador. Muito bom, Parico, e a gente não para de aprender com vocês, ainda mais aqui em meio ao ritual, né, que nesse momento o pessoal está vendo o Baito, né, ali no centro da aldeia, do lado do Bororo, e está acontecendo esse ritual que vai ter continuidade hoje. E eu acho que tem uma relação grande com teu mestrado, porque
O ritual é um dos principais rituais, né, se não o principal do povo Boy, e tem muita coisa dentro do ritual fúnebre que pode ser trabalhada na educação, né? E qual é que é essa relação que você vê entre o ritual, o funeral Boy e a educação do povo Boy? Então, uma parte também faz parte do processo educativo Boy Bororo, né? Então, cada ritual a gente vai aprendendo, não só os alunos, né? Também nós professores que não conseguiram ter essa experiência em anos anteriores, em que o funeral estava ocorrendo na aldeia Garças, né? A mais de 20 quilômetros daqui. E agora, sendo aqui, né, na própria aldeia, a gente tem esse ganho, né? De poder aprender, né? Não só os mais jovens, as crianças já iniciadas aprendendo, né? Mas a gente também aprendendo mais sobre a nossa própria cultura no ritual. Pemega. Pemega e tucutai. Tucutai. Olá, boa tarde. Boa tarde ao professor Maxwell, ao professor Sérgio Byron, à professora Marília, ao Parico. Eu queria, primeiramente, antes de mais nada, agradecer a esse convite afetivo, muito importante, singular, né? Fico muito feliz, Parico, de poder participar, contribuir nesse momento, nesse ritual, na sua defesa, né? Junto dos colegas aqui. E acho que é um momento muito especial, né? Que o Diversas aí atravessa com a primeira defesa, né? De um boy, seu mestrado cursado por aqui. Eu queria começar só contando uma breve história dos meus contatos com os Bororo, Boy, né? A partir do meu grande amigo Paulinho Tirai Kadojeba, e falar um pouco sobre esses dois momentos que eu queria destacar aqui. Um primeiro momento semelhante ao professor Maxwell relatou aqui, né, de 10 anos atrás, quando encontra com você num grupo de estudo de línguas indígenas em Brasília, né, eu encontrei mais ou menos uns 10 anos atrás com o Paulinho Kadojeba, quando nós fomos a Gomes Carneiro para fazer a filmagem do ritual fúnebre, né, embora não tenha acontecido a filmagem, porque houve uma pequena questão lá naquele momento, eu me lembro que foi me lembro sempre com frequência que foi um dos momentos mais tocantes, mais bonitos que eu já testemunhei, assim, quanto a uma manifestação cultural, quanto né, o que diz respeito à singularidade de um povo, né, a como esse ritual, como a professora Marília dizia há pouco também, como ele tem uma concepção cíclica muito bonita, né? Quer dizer, é na celebração fúnebre do funeral é que se reinicia, né, o ciclo da vida, que o jovem é iniciado e assim por diante. Então foi um momento muito bonito que eu sempre lembro comigo, né, frequentemente desses dias em Gomes Carneiro junto do Paulinho. E aí o segundo momento que eu queria destacar e que acho que a tua pesquisa, o teu texto, né, a importância fundamental que é, neste momento, tantos boy aí de Meruri estarem cursando a pós-graduação, defendendo as suas dissertações, as suas teses, né, retomando um espaço no processo de retomada do conhecimento, né, a partir de si, fundamental. Esse segundo momento que eu queria contar é um momento quando eu estava no mestrado e apresentei um filme que o Paulinho fez conjuntamente, num processo que o professor Sérgio Byron participava também, sobre a questão da tensão entre a representação feita pelo Bororo e a representação feita pelo não indígena, pelo branco, pelo braido. Então, eu apresentava o resultado desse filme e mostrava de um modo muito entusiasta aquela ideia,
e me lembro que uma colega, num seminário, né, e uma colega, enfim, que era propriamente, inclusive, da antropologia, se incomodou muito, achou que era equivocado, de algum modo, assim, equivocado aquele ponto de vista, né, que tinha muitos problemas, enfim, que eu não estava tratando, e que para mim foi uma coisa tão marcante, assim, ter estado com os Bororo, né, com o Paulinho, num ritual, uma coisa tão bonita, tão pulsante, acompanhar o trabalho do Paulinho, e depois na academia apresentar, falar um pouco desse trabalho e ter uma recepção de uma pessoa que conhecia a cultura, de uma pessoa que transitava, que fez pesquisas, mas que recebeu de um modo tão, eu diria, com tanta inimizade, né? Foi um momento marcante para mim, assim, entre a pulsão e a vitalidade de estar em Tsbororo no ritual e depois uma recepção fria, né? Uma recepção que não tinha nada a ver com isso tudo, que eu acho que é esse espaço de retomada que vocês produzem aqui, que vocês insistentemente, de um modo muito bonito, afetivo, têm conseguido, né? Então, eu queria só ambientar essas duas histórias para dizer um pouco do meu profundo respeito né, ao povo Boé, Bororo, né? Eu já estive em Meruri, em Sangrador, enfim, e em Gomes Carneiro, e tive essa chance, esse privilégio de ter, em alguns momentos, estado próximo, né, conhecendo um pouco mais de perto a cultura e a beleza dessa cultura, que eu admiro tanto, né? Então, queria começar assim. Então, de saída, faço os mesmos cumprimentos, eu estendo os cumprimentos do Parico ao Parico, né? Também a professora Marília, assim como o professor Maxwell citou aqui, acho que um bom texto, acho que um bom resultado de uma pesquisa é sempre um processo que também tem toda uma escuta, né, afetiva, uma escuta atenta, uma escrita de ouvido, como diz a professora Marília. Então, eu queria estender os meus parabéns, os meus cumprimentos também à orientação, não só da professora Marília, mas à co-orientação também do professor Sérgio Byron e da minha querida amiga professora Ivone, que acho que tão bem acompanharam o trabalho do Parico, e o resultado está aí, né? Eu não vou colocar aqui muitas questões, eu queria destacar também, gosto muito da sua escrita, Parico, gosto muito do modo como você apresenta o seu texto, gosto das subversões que o professor Maxwell destacou aí, eu acho, eu até tomo uma nota aqui, né? Eu até anotei aqui, lendo o seu texto, que, para mim, na minha concepção, sobretudo nas ciências humanas, a entrevista ela não é um anexo nunca, né? A entrevista é um momento dialógico, de encontro, né? É um momento também onde se produz conhecimento e é também, de algum modo, na minha leitura, é uma possibilidade de texto científico, né? Que nós devemos trazer com protagonismo. Gosto muito quando você coloca no seu texto, você logo, né, próximo do início do seu texto, você já traz as 4 entrevistas, e acho que isso tem muito a ver com as culturas da oralidade, né? E acho que é muito importante, muito legal a estrutura, como você concebe, colocando as entrevistas nesse protagonismo. Eu queria também destacar a citação, o diálogo que há com outros grandes intelectuais, grandes pensadores ameríndios, como Ailton Krenak. Acho que o texto, como você começa a sua conversa com Ailton, é muito bonita, né? Um jeito muito sensível de estabelecer um pensamento que vai se alinhavar muito a partir de uma perspectiva que está aí próximo, né, do que pensa Ailton Krenak, né, que acho que é um dos intelectuais mais fundamentais nossos na contemporaneidade brasileira, né? Depois também, ao fechar, lá próximo do fim do texto, você também dialoga com o Joaquim Kaxinawa, né? E acho uma excelente conclusão, aliás, já falando da conclusão aqui no início, mas você conclui com uma perspectiva, né, do ensino-aprendizagem, da educação, de valorização da terra, né, do pertencimento, do locus, como um vetor essencial, né? Então, eu coloquei aqui, dialogando com o Joaquim Kaxinawa, a terra como aprendizagem, né, que são vetores lá que o projeto Tucum
desempenhou muito bem, que é um projeto interessantíssimo, né, que você contextualiza um pouco na dissertação, que são esses 3 vetores: terra, língua e cultura, né? Eu acho que são vetores aí essenciais de uma pedagogia, de uma epistemologia BOI, que está se fundamentando a partir da tua pesquisa e das outras pesquisas aí dos companheiros e companheiras de departamento, né, do Divestas. Então, Parico, eu acho assim, você traz conceitos muito interessantes, né? A ideia da reciprocidade, você chama de reciprocidade inteligente, eu achei, né, extremamente adequado, oportuno, quer dizer, essa relação da mutualidade que é própria da cultura Boy, Bororo, né? Como é que pode ser pensada a partir dos laços que a educação constrói, né? Eu diria talvez ainda mais que além de uma reciprocidade inteligente, é uma reciprocidade afetiva, né? Inteligente e afetiva, ou seja, conjuga o intelecto, conjuga a lógica, conjuga a inteligência ao afeto, à emoção, né? Quando você vai falar das metades que compõem, as 2 metades que compõem a aldeia, né? Uma aldeia boy, como ela é estruturada, você destaca o cuidado que uma metade deve ter sempre com a outra, o zelo, né? Isso me parece sempre é uma etapa fundamental do processo educativo, que é estar afeto a, né? Um processo propriamente afetivo. Eu acho que essa reciprocidade e o sentido do afeto, né? São duas características essenciais que a gente tem que aprender com as culturas ameríndias, tem que aprender, né, dentro da educação formal, dentro do ensino, dentro da academia, dentro do ensino superior, dentro da educação, aspas, tradicional, né, temos que aprender muito com essa porção de afeto e alteridade, reciprocidade que vocês trazem tão bem, de modo tão natural, né? Então, eu tenho uma outra pergunta, né? Eu tenho uma pergunta que e antes da pergunta, concordando com o professor Maxwell aqui, quando diz que acho que talvez algumas notas de rodapé seriam bem interessantes no teu texto, né? A gente tem algum conhecimento, algum contato com a cultura boy, então acaba, lógico, alguns termos lá acaba denotando, acaba entendendo do que você quer dizer, por exemplo, o braido, né? Quando vai falar do branco, mas tem até alguns momentos que eu mesmo conhecendo algo da cultura boy, eu fiquei na dúvida. Por exemplo, na página 13, você coloca de um modo um pouquinho rápido, breve, a questão do Mori, né? E depois, na página 66, você volta a falar da questão do Mori, que, para mim, eu acho que não fico, talvez valesse uma nota de rodapé para explicar mais especificamente o que é essa questão, né? Pensando no seu leitor como um grande interessado também em adentrar mais ao universo, né, de sentido aí da cultura boy. E depois também na página 66 tem uma referência à questão da queimada. Eu fiquei na dúvida ao que se refere, se são queimadas na reserva, o que é. Não está também muito bem, talvez muito explicitado, né? Então, acho que valeria a pena aí, como sugestão de revisão, algumas notas mesmo, acho que vão deixar o texto ainda mais interessante, né? E, enfim, acho que tem alguns momentos aí, talvez, concordando também com o professor Maxwell, talvez valesse a pena trazer algumas ilustrações da organização social da aldeia, né? Quando você está citando a divisão clânica, as metades, enfim, eu acho que também se tornaria o texto um pouquinho mais saboroso, né? Ele já está bastante interessante, mas acho que pode ficar ainda mais com esses pequenos pontos aí. Tá? Eu teria um outro ponto aqui, quanto à entrevista com o Marcos, que é seu irmão, né? Eu acho que você traz só o relato da entrevista. A minha pergunta é se ela não aconteceu ou não foi transcrita, por que ela não está transcrita na dissertação? Acho que as 3 outras entrevistas, né, com o Leonida, com o Agostinho e com o Gerson, né, deixa eu ver que eu tomei nota,
isso, com o Gerson, elas trazem, né, a transcrição da entrevista, no entanto, com o Marcos, não. Eu fiquei me perguntando por quê, traz só um relato de quais foram os assuntos ditos na entrevista. Talvez valesse a pena a transcrição dessa entrevista propriamente. E aí, concordando também com o professor Maxwell, né, quando acho que é na entrevista com o Gerson que não tem depois a tradução do Baccaro, né, para o português. Também talvez valesse a pena trazer, assim como foi feito com Leonida, enfim, com Agostinho, tá? Então, um outro ponto que eu acho que é muito essencial das entrevistas, como você coloca, né, e que eu acho que há a principal questão para mim, e você vai trabalhar isso lá na frente, né, o principal choque, a principal fricção que há entre, me parece, né, lendo o seu texto, sobretudo, entre a educação boa e Bororo, um confronto né, talvez confronto, talvez, né, diferença à educação tradicional, um dos grandes pontos, uma das grandes questões é justamente a noção de tempo, né, que a noção de tempo ameríndio, a noção especificamente de tempo boa e Bororo é completamente outra, né, do que a compreensão, a dimensão do tempo do não indígena, e isso atravessa a educação de modo, assim, de modo muito singular, né? Então, eu vejo nos relatos, quando você faz as entrevistas com Leonida, né, Gerson, Agostinho, Marcos, acho muito curioso quando há uma pergunta, né, tentando instigar um processo de memória, quanto a um momento feliz e um momento triste. E todos, salvo engano, dizem não lembrar, né? Veja que coisa curiosa. Aliás, a Leonida, na verdade, ela relata, inclusive, que ela chorava muito, ela não entendia, né? Porque ela estava habituada a dormir com os pais, ouvir as histórias em casa, e aí, de repente, ela tinha que ir para o internato, né? Então, na verdade, assim, achei muito curioso esse ponto em comum nas entrevistas, que é a ausência de memória quanto a momentos felizes e tristes, né? Quer dizer, eles não tinham isso a partilhar. E aí me leva muito à dimensão do tempo, como o tempo da educação, das culturas orais, esse tempo ele é expandido, ele é dilatado, ele não é um tempo quadrado, ele não é um tempo pré-estabelecido, um ritmo pré-determinado, né? Ele segue um ritmo, uma dinâmica muito própria, né? Então, uma das primeiras coisas que o colonizador, que aquele que vai tentar, e aí isso tá em toda a história da colonização dos povos ameríndios, enfim, e também, sobretudo, a partir da educação, mais recentemente, né? A partir de 1903, aí como você vai contando a história, do início da educação tradicional entre os Boi, né? Então, o colonizador, o que é que ele faz? É mudar, né? Mudar de forma arbitrária, opressiva, a noção de tempo, né? Colocar a criança num regime de tempo que não é o tempo dela, que não é o tempo da comunidade, que não é o tempo da aldeia, que não é o tempo da oralidade, mas é um tempo outro, é o tempo de uma reza num horário específico, do jejum, da comida num horário específico, das atividades, etc, etc. Quer dizer, então a quebra, né, fundamental que há de sentido, me parece se dá muito na relação desta colonização do tempo do outro, né, da forma como isso de uma forma inclusive violenta é estabelecido, né? Então eu acho que eu até colocaria aqui entre os vetores, né, quando o projeto Kuhn vai lá e você retoma isso, terra, língua, cultura, eu acho que tempo também, né? Tempo é um vetor essencial para se pensar uma diferente educação, né? Uma outra pedagogia, uma epistemologia Boia e Bororo, como é que ela poderia, assim, o que ela pode apresentar de diferente mesmo, né? De valor, assim, essencial, que é tão bonito a partir do teu texto, a gente vai encontrando esse processo de retomada. E aí, por fim, eu acho que esse conceito, eu fico com uma questão quanto a esse conceito,
né? O professor Maxwell falou, inclusive, em resistência, acho que é um sentido muito bonito que Ailton Krenak tem dito insistentemente, de um modo, né, profundamente poético, mas também político, que Davi Copenaua tem dito, Álvaro Tucano e tantos outros, reencontrando esse sentido de um resistir, né, de existir novamente, existir como processo afirmativo, como autodeterminação, e por isso a resistência que conjuga, né, a ideia de resistir ao colonizador, mas também existir enquanto tal, enquanto afirmação de sua cultura, de sua, né, do seu modo, de sua cosmovisão, sobretudo. Então, eu vejo que em alguns momentos aparece a ideia de revitalizar, e essa ideia de revitalizar me incomoda, revitalizar a cultura, porque, assim, vou falar a partir de alguém que vive numa grande cidade, né? E esse sentido de revitalizar algo, revitalização, tem sido tão objeto de propaganda, de uma coisa tão fortuita, gratuita, né? Sei lá, por exemplo, morando em São Paulo, você vê a prefeitura, algum projeto, algum empreendedor, esse papo todo, né? Vai lá e olha para uma região e diz assim, essa região precisa ser revitalizada, né? Quer dizer, isso muito do léxico, do que se usa comumente no universo até publicitário, né, da propaganda. Quer dizer, essa região precisa ser revitalizada, parece que está dizendo assim, não há vida lá, né? Precisa se levar a vida de volta, revitalizar, portanto. E aí a gente sabe que quando tem um processo desse em curso, muitas vezes o que não há devidamente é o respeito às vidas que lá estão, né, que estão naquele locus, e na verdade essa ideia de revitalização, muitas vezes mal ajambrada, é tirar, extrair pessoas ou né, memórias ou registros, ou enfim, de um determinado contexto e transplantar algo novo. Né? Então eu fico muito assim quanto ao conceito de revitalizar. Né? Eu até me pergunto se revitalizar é reaprender, porque eu acho que o que você trata, o que você traz é um reaprendizado, né? Porque a vitalidade há, a cultura resiste, né? Os Boy de Meruri resistiram, continuam a existir, a resistir, né? E estão em um processo de reaprendizado, me parece. E talvez melhor ainda seria um processo de retomada, né? Fazendo um diálogo aí com tantos parentes, né? Da Bahia ao Mato Grosso do Sul, aos Caiová, aos Pataxós, aos Tupinambás, né? E tantos outros povos que tocam muito de um modo prudente, coerente, eu acho, na ideia da retomada. Quer dizer, é algo que me foi tomado e eu estou, estou, né, posicionando-me no processo de retomada, de tomar novamente aquilo que é meu, aquilo que me pertence. Né? Então, eu evitaria, assim, talvez uma sugestão, né, para conversar com Marília também, eu evitaria, talvez eu pensaria em outros conceitos que não de revitalizar, porque eu acho que o que vocês estão fazendo é um reaprendizado, é uma retomada, né? Talvez a ideia de resgate, né, poderia ser, poderia funcionar também, mas eu acho que em diálogo aí com outros povos indígenas que têm levantado movimentos tão importantes, eu talvez partilharia da ideia mesmo da retomada. E aí, por fim, Parico, para não me alongar mais, tá? Eu queria dizer que acho que eu termino o seu texto, leio o seu texto, me dá uma vontade enorme né, de continuar, assim como o professor Maxwell disse, eu gostaria muito de entender os caminhos, assim, mais e mais caminhos possíveis para essa pedagogia Boy, né, dessa epistemologia, desse conhecimento, desse processo de pensar sobre o conhecimento que você faz, que é tão bonito. E aí eu pensei se uma continuidade do seu trabalho futura, que eu indicaria, né, que você continuasse enfrentando temáticas aí, você já enfrentou muito bem no mestrado, continuasse enfrentando no doutorado, numa nova pesquisa, seria, por exemplo, pensar, né, eu acho muito relevante quando você entrevista Leonida, Agostinho, Gerson, Marcos, que são pessoas, são boys que vivenciaram um projeto educacional em mudança, né, em curso, assim, do internato, ainda alguns tiveram educação bilíngue e outros não, enfim, enfrentaram uma série de problemas e desafios que você
identifica, diagnostica, né? Agora, eu acho que seria muito relevante que você trouxesse, talvez até como um estudo comparativo, né, para estudar em comparação as diferenças com crianças, né, ou com jovens hoje dentro da escola depois desse processo todo, quer dizer, quando a escola ela, né, já tem um novo formato com os professores indígenas, com o ensino bilíngue estabelecido e tal, como é que o jovem hoje, quais são as diferenças do jovem do hoje, que não é mais jovem, mas que estudou no internato, tem um outro modelo de educação, como que está sendo feito hoje, né? Como é que a gente pode comparar diferentes períodos e percepções. Eu acho que seria muito legal né, um princípio aí para uma continuidade de pesquisa. Então, eu acho que são essas as minhas observações, né? Eu, enfim, fiz várias anotações aqui, mas acho que o nosso tempo está um bocado curto, né? Eu acho que acho que as principais estão aqui, os principais pontos, e eu queria dizer que também, enfim, né? É um dia de celebração mesmo, é um dia aí muito bonito desse ritual que em parte termina hoje, né? Eu não vou, acho que aprendi com a Marília aqui no começo, lendo um pedaço, lendo um texto teu, né, do porquê que os Bororo, os boi não agradecem, não falam obrigado, porque é uma relação, né, contínua, há um contínuo aí que o obrigado, de certo modo, ele encerra, né, um processo. Então, talvez não deveria agradecer aqui nesse sentido de imaginar aqui possíveis diálogos futuros de algo que não se encerra hoje aqui, né? Mas queria dizer que eu fiquei muito feliz com a possibilidade de participar aqui, contribuir com algo hoje, né? Com muito respeito, muito afeto, né? Então, agradeço novamente a professora Marília, agradeço ao professor Sérgio Byron, a professora Ivone, ao professor Maxwell, e especialmente a você, Parico, aos amigos aí, Boy e Bororo, que continuem nessa importantíssima luta. Eu estou louco para ver também, junto com esses textos acadêmicos, também os filmes novos do Paulinho. Eu acho que o Paulinho também tem que estar filmando essas entrevistas junto com vocês. Essas entrevistas têm que ir para o ar, tem que ir para alguma plataforma. Assim como vocês colocaram a entrevista com a Leonida, que foi muito interessante o áudio, né? Mas eu acho que temos que produzir novos filmes, temos que entender o jovem, a educação do jovem, da criança, muito pelo caráter audiovisual que a educação Bororo tem também, né? E os filmes têm muito a ajudar, a contribuir nesse sentido. Então, meu abraço afetivo a vocês, partilho minha felicidade aqui de ter participado desse momento. Tá bom, Parico? Então, é isso. E meus parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito bem, eu queria muito agradecer ao convite, que aceitei com o maior prazer. É uma honra para mim estar participando dessa defesa do Lauro Parico Ecureu, aqui, direto da aldeia Meruri, no Mato Grosso, e dizer que é um momento muito especial, porque é um momento que nós estamos numa luta nacional contra o marco temporal, e provavelmente essa luta vai durar ainda muito tempo, e também porque é uma honra também porque nesse momento está ocorrendo, depois de 50 e poucos anos, o funeral, o ritual do funeral Bororo, Boy, aqui na aldeia de Meruri. Também é um prazer enorme estar aqui ao lado da professora Marília, do professor Maxwell, meu querido amigo Caio Lazanel, e da professora Ivone de Carvalho, a quem todos nós devemos muito
por toda essa aproximação com os boys. Eu queria, Parico, começar salientando um pouco na linha que você fez a tua fala inicial, né? E comentando o quanto que esse projeto, tanto o projeto Bacaro, que você faz referência, quanto o resumo e os objetivos dessa tua dissertação, no sentido de revitalizar a mitologia para devolver à nossa sociedade os valores mais profundos da nossa cultura. Você já disse logo no início dos trabalhos, né? E começa, de fato, a dissertação, como já estava anunciado na qualificação, descrevendo um Bacaro que você ouviu na escola e que você buscou sempre quando voltava para casa, ouvir novamente esse Bacaro por parte, né, dos teus pais, ou seja, aproximando sempre as gerações nessa direção. Eu acho que essa questão é muito importante, mais ainda nesse momento, que a gente vê pelo menos 3 gerações atuando no ritual, né, aqui na aldeia. Nós vemos a geração dos mais velhos ensinando os cantos, ensinando os detalhes do ritual para os mais jovens, uma geração, portanto, de professores como você, da escola, uma escola que é boy, uma escola que cada vez mais está ficando voltada para a própria cultura boy. Desde 2011, como você destaca muito bem, houve uma acirração dessa trajetória. Gostei muito quando você fala da questão da reciprocidade. Essa é uma questão que eu acho que todos nós temos que aprender com os boys. O Mori, o princípio Mori, o princípio da reciprocidade, o princípio da produção partilhada do conhecimento, fruto de uma troca, de um aprendizado recíproco, portanto, como um processo de educação indígena, né? Um processo ameríndio de uma compreensão de que, desenvolvido numa compreensão de que a comunidade traz em si a ideia de reciprocidade, né? Portanto, ela traz todos os caminhos que nós podemos seguir, inclusive na academia, como uma trajetória que valoriza e põe a cultura oral num outro momento, num outro lugar, agora como um parceiro mesmo na produção do conhecimento. A professora Marília falou, na sua fala inicial, desse vídeo que você mandou para ela, comentando a reciprocidade que você aprendeu com ela e que ela aprendeu com você, como, portanto, um princípio básico dessa trajetória, né? Então, essa para mim é uma das questões centrais do teu trabalho, que, na verdade, perpassa o teu trabalho, mas vai muito além do teu trabalho, né? Porque pesquisar os traços da educação tradicional dos boy através dos Bacaro, né? E também analisar o Bacaro como uma forma de ensinar, como uma outra forma, na verdade, de ensinar, qual não estamos absolutamente preparados e muito menos, eu diria, temos tradição desse nível de troca que as comunidades nos ensinam tanto dentro da universidade, né? Você diz que você espera, com esse teu trabalho,
logo no início, você ainda alertava, você falava, queremos criar possibilidades das crianças se enxergarem no registro de uma proposta de trabalhar de forma interdisciplinar o conteúdo e a cultura bacana. E isso, eu acho que você, de certa maneira, faz no teu trabalho. É o que comumente a gente costuma chamar de metalinguagem. Quer dizer, o teu trabalho já é uma reflexão sobre a própria educação Bororo, a própria educação Boy, já propondo caminhos para essa renovação da educação a partir da cultura Boy. Né? Então, nesse sentido, você parte por uma autoentrevista logo no início, onde você retoma as relações com teus pais, com os antepassados, né? Você na escola, você sempre numa espécie de tensão entre a cultura boy e a cultura ocidental, né? Representada aqui presencialmente pelos salesianos, já há 120 anos na aldeia. Evidente que esse histórico deixou momentos de tensão, momentos de encontro, momentos de desencontro, e você fala um pouco dessa trajetória como uma trajetória de aprendizado, o que eu achei muito interessante, muito salutar, porque nesse momento, de fato, nós precisamos, né, de todas as forças possíveis, não só para recuperar uma série de rituais que estão perdidos, sobretudo aqui em Meruri, né? Mas também como uma forma de olhar para frente. E é nesse sentido que você traz a presença das crianças, né? E você faz uma série de perguntas que você se propõe a responder, como, por exemplo, como foi essa educação salesiana para você, que tipo de influência ela teve, né? Como foi em geral, você diz, a minha vida na aldeia desde criança, convivendo com essa, de certa maneira, dicotomia entre uma educação boy e uma educação formal, né, de uma escola formal, e como é hoje a tua experiência como professor na escola. Eu achei muito interessante essa forma que você tem de navegar em todos esses caminhos tortuosos, por vezes, né, complementares, e, portanto, esse momento de auto-entrevista, que você nomeia de auto-entrevista, foi extremamente importante para isso. Né? Eu também gostei muito das entrevistas que você desenvolve no capítulo 2, portanto, com a Leonida, né? Depois com o Gerson, depois com o Marcos, quer dizer, são depoimentos, e mais que depoimentos, são conversas com você, de uma maneira muito, a gente acompanhando os textos, vai de uma maneira muito fluida, né? E você soube muito bem direcionar essas questões, porque, afinal de contas, você não é uma pessoa que está fora da própria comunidade, questionando, perguntando, sugerindo, né, ideias, questionamentos, assim por diante, mas, sobretudo, tendo uma conversa com os parentes da aldeia e tentando buscar caminhos de compreensões renovadas, mas caminhos também olhando para o futuro. Eu acho que esse lado do teu trabalho é um dos principais, quer dizer, você está olhando para frente, né? Sem esquecer, evidentemente, do lado histórico, que você faz muito bem, por sinal, na parte 2 do teu trabalho, né? Onde você vai abordar, sobretudo, a questão da escola, a presença dos salesianos desde, né, desde mais de 100 anos atrás, e os períodos todos que isso significou, né? Mas realçando esse momento, esse feliz momento de uma escola indígena, de uma escola boy,
de uma escola, portanto, na aldeia, que retoma os caminhos, né, da própria cultura. Depois, no capítulo 4, você vai explorar as orientações da educação boy e vai trabalhar a organização social boy, que o professor Maxwell já comentou um pouco, né, essas questões, mas você explica de uma maneira muito clara também, pelo menos na minha leitura, como que ela se dá pela justa posição de dois grandes clãs, né, o Echerai e o Tuareg, e como que, de certa maneira, toda a troca que acontece entre os subclãs e os dois grandes clãs possibilitam uma compreensão da vivência na aldeia, não mais simplesmente de uma maneira, vamos dizer assim, pragmática, descritiva, mas muito mais que isso, orientadas pelo princípio moro, né? Portanto, pelo princípio da reciprocidade. Gostei muito de você ter lembrado o projeto Tucum, que realmente foi um marco nessa retomada, né? E um marco também na estrutura que ele trouxe, que é terra, língua, cultura. De fato, esses três fatores são fundamentais, né? Quer dizer, terra, língua e cultura sintetizam, de certa maneira, tudo que a gente está falando aqui e a importância, sobretudo, do território e da conquista desse território cultural pelos bois. Né? A parte dos jogos e brincadeiras, tal como você nomeia, é a riquíssima, pena que ficou muito sintetizado no trabalho, mas é muita coisa, evidentemente. Espero que você possa aprofundar isso, porque a questão do jogo, o réia-réia, o jogo do ó, o jogo da cira, o jogo do desafio da força, o pau-pau, né, peteca, o jogo do júri, o sucuri, quer dizer, enfim, esses jogos, imagino que tenham outros ainda muito interessantes, eles são rituais também importantíssimos, porque eles tratam, e você mostra isso, mas a gente fica com vontade de saber muito mais, eles tratam da interação das crianças já na cultura boy como algo extremamente importante de ser preservado e de ter uma continuidade inevitável para a cultura. Né? No fim do trabalho, você destaca, né, que o trabalho é um produto, essa tua dissertação é um produto coletivo, e a gente nota, desde os teus antepassados, a participação dos teus colegas, né, dos pós-graduandos e dos mestres, e dos comparsas da aldeia, dos boys que colaboraram, ainda que seja com algum tipo de informação, né, que você pegou no caminho. Portanto, você diz assim, você só sabe uma coisa quando reconhece que não sabe. Então, acho que talvez, essa frase sintetize essa estrutura more de um conhecimento coletivo que vai sendo construído pela comunidade e que é evidente, sobretudo nesse momento de retomada, de reaprendizado, e que está extremamente estruturado no reconhecimento daquilo que não se sabe e que, portanto, é essa abertura, né, que nós precisamos ter para que, enfim, né, consigamos conhecer, consigamos aprofundar essas questões culturais e da própria retomada, né, dos Bacari na educação, a importância, como você chama, traz Paulo Freire para dialogar um pouco com o teu trabalho, quer dizer, a importância do diálogo, né, da estrutura da educação como um ato político. Eu acho que essa é uma outra questão importantíssima, né?
uma participação comprometida, uma participação de fato que se estrutura na negociação com os membros da comunidade, mas também da comunidade com as outras comunidades, as outras etnias e, em última análise, com a igreja e com o poder público, né? Então, esse tipo de reconhecimento político que você identifica muito bem, ele propõe uma ética, um comportamento, por exemplo, por caminhos, né, e por princípios que compreendem a educação não só como um ato político, mas como um ato de colocar no lugar da ética o poguro, como você e o que faz com que, evidentemente, todos possam participar e interagir das mais diversas formas, né? Depois, eu ainda destacaria da tua conclusão as relações que existem entre educação, alegria, esperança, amorosidade, respeito cultural pelo outro, como você destaca muito bem. Então, eu acho que tem aqui, a tua dissertação traz elementos da cultura boy, ainda num mapeamento bem amplo, mas um mapeamento que coloca um primeiro passo, né, para um caminho que eu espero que você siga, que é o doutorado, e que onde você vai poder aprofundar essas questões todas, né? Depois, a organização toda que você fez no final, eu acho que isso é importantíssimo, né? Então, os nomes próprios da metade Etcherai, os nomes próprios da metade Tugareg, e a forma como o leitor pode buscar ali referências que não se tinha, lembrando, evidentemente, o comentário do professor Maxwell, né, de que os outros conceitos você deve procurar ou traduzir ou descrevê-los, caso não encontre uma palavra apropriada em português, o que, por sinal, eu ouço muito de vocês, que é muito frequente de acontecer, né? Então, Parico, eu queria te parabenizar por mais esse momento, por mais essa etapa, né? Você tem uma trajetória fantástica, uma trajetória de luta. Eu que não podia deixar de destacar também a importância de você como um grande interlocutor interno na aldeia, com os próprios colegas que estão fazendo pós-graduação. Você é uma pessoa que sempre está à disposição para resolver algum tipo de problema, para colocar, né, o teu tempo à disposição da ajuda de algum tipo, né, de situação complicada para um colega. Então, eu não podia deixar de destacar, né, que você, além de um pesquisador, você é também um grande amigo, né, um grande parceiro nessas caminhadas todas. Então, mais uma vez, obrigado, Parico, mais uma vez, obrigado a Ivone, obrigado, né, a Marília, ao Maxwell e ao Caio por essa parceria, e espero que dê tudo certo, né, para você sempre, Parico. Penega, Tucotai. Então, nesse momento, a gente vai responder aos apontamentos dos professores. Então, primeiro eu vou falar em relação ao professor Maxwell. Ele falou que na página 54, o professor Gerson, na entrevista que ele concedeu, ele contou o Bacaro somente na língua Bororo, né? E a gente vai buscar incluir a tradução ou umas palavras que vai se assemelhar sem ser necessariamente uma tradução.
mas vai buscar uma palavra similar. Na página 67 apontou um equívoco sobre Badudib e Bakoro Echirai. Então a gente vai corrigir esses dois clãs e a gente vai buscar uma ilustração que vai poder ilustrar a organização social Baibororo. E a última questão que ele levantou foi uma proposta pedagógica que a gente tem, né? Então, recentemente a gente tem trabalhado com a resina Kidoguro, né? Kidoguro ela é usada no rito de nominação para emplumar a criança, e quando no funeral é usado novamente para emplumar os ossos do crânio, para poder fazer essa passagem do Aroi, né? A gente chama Aroi. Aroi seria a alma, o espírito. Em relação ao professor, isso sobre o professor Maxwell. Em relação ao professor Byron, ele fez alguns comentários. Ele mencionou essa ligação que a gente pôs de gerações, né? Então, naquele momento que a gente leva o bacaro para casa, né? E em casa a gente começa a ser tipo uma antítese, né? Então tem a tese, seria o bacaro contado, e a antítese seria os apontamentos que os meus pais faziam. Ele também comentou sobre a reciprocidade que em relação ao Mori, e a gente tem esse valor, né, de poder estabelecer uma relação afetiva, amistosa entre as duas metades exogâmicas. Também ele falou sobre o processo de recuperar vários rituais, fazendo uma visão futurista, né? Um olhar para frente através das crianças, né? Então, nesse funeral que está tendo, participa várias gerações, né? As gerações dos mais de idade, que são os anciãos que estão conduzindo, tem a nossa geração adulta, que são os professores, né? E tem os mais jovens e as crianças que estão sendo inseridas nesse contexto de trabalhar o rito e o mito. Ele falou do capítulo 4, trabalhar com organização social, como se dá a justaposição, Tugareg e Echirai. Então, essa ligação a gente percebe quando vai fazer o ritual do funeral, né? Então, quem cuida é do lado oposto, né? Não é do mesmo lado que cuida. Por exemplo, no momento estamos tendo o funeral de um Tocareguedo, mas quem está conduzindo é um Tiraedo. Também ele comentou que os jogos e brincadeiras não foi muito aprofundado, né? E isso é realmente por causa que a gente fez uma linha de tempo e foi uma disciplina que a gente trabalhou no Magistério Intercultural no ano de 2012. Então, a gente buscou algumas anotações e essas anotações foram materializadas por esses pequenos apontamentos, né? Por isso não está tão aprofundado. Ele também comentou sobre a relação da educação indígena num conceito de amorosidade, respeito cultural um pelo outro. Então,
a gente quis dizer que a educação, ela não é dado assim, como no sistema educacional tradicional, em que tem a relação não afetiva, né? A nossa relação com as crianças, né, com os jovens, ele vai além desse relacionamento profissional, né? E geralmente é estabelecido, mas sim uma relação de carinho, de também a gente ouviu alguma coisa a respeito de dor, né? Ter dor um do outro. Então, as pessoas sentir dor um do outro. E a gente colocou os nomes próprios inserido, por causa que o nome próprio ele trabalha a identidade. Então, identidade no seguinte aspecto, no aspecto sociocultural. Então, se alguém sabe o meu nome, Parico Icureu, automaticamente vai saber a metade exogâmica que eu pertenço e também vai saber o clã que eu pertenço. Então, não precisa falar que eu sou Tugareguedo e eu sou do determinado clã, porque só pelo nome, né, já se descobre. Então, por isso, e é importante, a gente elencou os nomes próprios. Então, com isso a gente conclui do professor Sérgio Byron. Em relação ao professor Caio, ele fez alguns apontamentos. Então, ele falou de propor notas de rodapés, né, para poder deixar o leitor mais familiarizado, né? Então, por causa que nós temos muitos contatos com o Braido, né? Mas os Braido que falam com a gente tem alguns termos que eles conhecem, né? Mas não é assim, né? Já que várias pessoas vão ter acesso, né, a esse material, então a gente vai fazer o possível de deixar assim, colocar as notinhas para cada item. Também ele falou que na página 66 eu citei uma queimada, né, mas não especifiquei uma queimada. Então a gente, junto com a orientadora, a gente vai fazer esse contextualizar para o leitor ele saber de qual queimada se trata. Ele também falou das ilustrações, né, sobre a organização social, para poder deixar o leitor mais ter noção geoespacial. Quando a gente fala ou escreve, né, é uma coisa, né? Agora, quando está materializado em ilustração, você já tem essa noção. Em relação, quando fala da entrevista com o professor Marcos, eu fiz as perguntas para ele, né? Mas ele preferiu elaborar um texto e me entregar. Já os demais entrevistados, eu criei o enunciado e automaticamente o entrevistado ele ia devolvendo. Então, por isso que a gente percebe uma conversa, um diálogo, né? Já em relação ao professor Marcos, ele mesmo ele se propôs a elaborar um texto e devolver para a gente. Então, esclarecendo, né? Na entrevista com o Gerson, ele traz de novo o questionamento do professor Maxwell, e como a gente falou anteriormente, a gente reforça de novo, a gente vai buscar uma tradução ou algumas coisas que vai poder deixar o leitor ciente de como é esse bacado. Em relação, quando fala noção de tempo, né, para deixar bem detalhado, né,
tem o tempo o deus do tempo, né? Tem a Cronos e tem o tempo Kairos, né? Seria tempo do tempo, né? E a gente percebe quando os internos eles vão relatando, né, o seu dia a dia, né? De manhã tinha uma coisa para fazer, meio-dia outra coisa, de tarde outra coisa, até a noite também tinha atividade, né? Então era tudo cronometrado, tudo para não dar espaço para ele poder fazer uma reflexão. E já a nossa noção de tempo, né, boy, seria assim, esse Kairos, né? Então seria tempo do tempo. Então num tempo propício vai dar certo. Também ele falou sobre a epistemologia boy, né? A gente tem ouvido de 2013 para cá sobre pedagogia boy, né? Então seria ver, olhar, fazer e pensar, né? Então creio que isto seria a epistemologia boy, né? Então a criança ver, ela ouvir, ela fazer e ela pensar, né? Esse pensar talvez a gente faria comparação com a avaliação. Então criamos que os caminhos possíveis é trazer esses bacaros e também trazer essa memória ancestral para a criança, né? Então memória local também. Então seria contar história e também trazer detalhes, por exemplo, uma planta, uma fruta que apareceu no bacaro, vai mostrar para a criança, né? Leva a criança no campo. Então aí da outra vez que ela estiver andando no campo, ela vê aquela fruta, ela já logo lembra, aquela fruta que está naquele bacaro. Então vai criando despertando essa memória ancestral. Então cremos que essas são as possibilidades, né? Tanto do Kidoguro, né, que a gente viu no bacaro, e a gente tirou foto, mostrou para as crianças, levou as crianças até no Kidoguro para elas pegar, elas sentir o cheiro, elas ver e fixar. Então com isso a gente conclui as respostas e novamente a gente agradece aos avaliadores. E tchau, Aino. Então é isso. Muito bem, então agradecemos, né, de coração, corpo e mente, as arguições tão belas, tão cuidadosas dos professores Maxwell, Caio e Byron. E a Parico e eu vamos com certeza fazer essa revisão baseada nas sugestões de glossário, de palavras, de traduções basicamente, e seguimos então, né, nessa retomada, como bem disse o Caio, né, e aguardamos agora as próximas defesas por vir dos colegas de Parico dentro do projeto Bacaro. Até mais.